na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem resposta para todo tipo de sentimento, emoção, frustração, ou seja lá o que for. Amém? Glória a Deus. Que bom. Outro conselho que eu quero te dar: não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Em Hebreus, no capítulo 10, vai falar exatamente isso. Que tem alguns irmãos já naquela época que deixaram de congregar. E depois vão passar por um processo de esfriamento, vai passar por um processo complicado na vida e não consegue entender por que as coisas não estão indo bem. A gente precisa congregar, irmãos. Eu congrego já faz 48 anos que eu estou congregando. Todo domingo a gente vai viajar de férias, vamos para a igreja. Está de férias, vou para a igreja, vou ficar. Por que eu não vou congregar? Eu quero ouvir palavra. Eu estou aqui ministrando, mas eu sentei centenas e centenas e muitas, e por muitos anos, sentei para ouvir a ministração da palavra. E a gente senta ainda, os irmãos aqui ministram, tal, a gente senta para ouvir a ministração da palavra. A gente precisa se alimentar. Tudo que trabalhar para tirar você desse lugar de congregar, não vem de Deus. Por mais justo que possa ser o argumento. Por mais justo que possa ser o argumento. É uma coisa tão importante. Vai tirar você de congregar? Preste bem atenção, porque um dia você não vem, o outro também você não vem, aí depois você não vem de novo, aí você vai se acostumando com isso, com esse pseudo-conforto que vai te esfriar na fé, vai deixar você indiferente, você vai se tornar questionador. A tua mente, não que você não deva questionar, e na verdade aconselho que você compare tudo aquilo que você está ouvindo com a palavra de Deus, né? Mas você precisa se alimentar. É fundamental que se alimente. Pastor que não vem em culto, por exemplo, ele vai enfraquecer e vai esfriar. Tá nada, irmão. Vai esfriando até o ponto de uma tragédia espiritual. Você está me entendendo? Porque não existe uma fórmula. Um dia um menino chegou para mim e falou assim: pastor, vocês como pastores devem receber uma unção para não pecar. Eu falei: não existe isso, irmão. De onde você tirou essa ideia doida? Pastor tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que estar presente, tem que dar exemplo. Amém? Amém? Se você vê um pastor aí que está meio desfocado, presta atenção. Eu estou começando por mim, depois para minha esposa, depois com os pastores da igreja. O pastor tem que estar envolvido, engajado. Você tem que chegar no pastor: pastor, eu preciso de um conselho, preciso de uma oração, né? Agora mesmo eu estava ali no fundo orando, né? O nosso irmão ali: pastor, eu não estou bem, vem cá, vou orar por você. Na hora, a gente tem que estar posicionado. E onde que você recebe bênção? Na igreja, na casa do Senhor. Venham as crianças, vamos orar pelas crianças. Aí, estão chegando. É um presente de Deus ter essa turma aqui. É muito bom. Talvez você não entenda isso, irmãos, mas eu tenho realmente um amor pelas crianças. Olá, meu amor. Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo jóia? Então tá bom. Eu tenho um amor mesmo pelas crianças. Isso está no meu coração. Talvez muitas vezes eu não sei expressar direitinho, sabe? Porque algumas vezes, né, a gente não... Mas eu procuro, eu me esforço nisso, porque eu quero que as crianças entendam que esse aqui é um lugar. A casa de Deus é um lugar para elas serem acolhidas. Amém? Nunca diga, por favor, para o seu filho: eu vou contar para o pastor. O pastor aqui não é um bicho, um monstro que vai castigar seus filhos. Muito pelo contrário. Nós queremos vê-los bem. Amém, igreja? Estenda as mãos aqui. Pai, nós oramos em nome de Jesus, abençoamos as crianças, pedimos que Teu Espírito Santo as abençoe de uma maneira sobrenatural. Que elas possam receber, no mais profundo do coração, uma palavra que venha transformar as suas vidas, que venha dar a elas direção para o futuro. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor use cada professor, cada professora,
cada um como um instrumento sobrenatural para transmitir a elas a tua unção e a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vocês podem ir. Podem ir. Boa aula para vocês. Glória a Deus. Amém, igreja. Que alegria ter essas crianças, né? Outra coisa importante você entender, né? As crianças vêm aqui, não é um lugar descartável, assim, tipo, para não incomodar. Nada disso. Isso aqui é um lugar onde a sua criança é ensinada a respeito da palavra de Deus. Amém? Sobre a salvação da sua alma, sobre a sua vida. Muito bem. Um breve resumo aqui do que nós vamos ministrar. É uma coisa que tem nos incomodado no coração. É o sentimento de orfandade. O que isso causa? Quais são as consequências? Como ser curado por esse sentimento que invade o coração das pessoas? Ser órfão. Como lidar com isso? Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu já ministrei sobre isso, porém, não dá para você abordar tudo isso de uma vez só. Você tem que trabalhar várias vezes esse tema. Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Você está animado aí ou não? Versículo de número 18. Diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou para vocês, ou para vós, a ideia é a mesma. Então, essa questão de sentimento de orfandade. Eu me sinto como se fosse um órfão, desamparado, né? Normalmente, a gente encontra as pessoas com profundas feridas a respeito disso. O pai não foi aquele pai legal, a mãe, né? Ou perdeu o pai cedo, a mãe, vive a vida inteira com aquele vazio, com aquele vácuo no coração, né? Eu perdi a minha mãe, depois perdi meu pai muito cedo, e eu me sentia como um órfão. Perdido, sem ninguém para proteger. A gente procura alguém para nos proteger. Normalmente o marido casa com o casal, né? A esposa vê no marido uma proteção, uma segurança. E pode, no caminho, perder o marido, né? Partiu, faleceu, foi embora. Sentimento de orfandade, sentimento de vazio. Algumas vezes a pessoa se agrega à igreja procurando cumprir esse papel de ser pai para a pessoa. Alguns olham para o pastor ou pastora e olham como se projeta nessa pessoa essa ideia de pai, de paternidade, né? A tradição cristã romana dá muito essa ideia, né? O que é padre? Traduzindo é pai. Mirando e focando como se o padre fosse o pai daquela pessoa e que pudesse suprir aquela ausência, aquele vazio que a pessoa passa na sua existência, na sua vida. Algumas pessoas saem de uma religião, entram em outra e transferem esse mesmo sentimento. O líder espiritual é o pai, aquele que vai dar proteção, que vai dar cuidado e tudo mais. Ainda que o papel pastoral é orar pelo rebanho, aconselhar o rebanho, ser um guia espiritual. Não seria bem essa a ideia, bem esse o sentido, mas alguém que vai ajudar na caminhada, né, junto com os demais da igreja, que vão orientar, dar conselhos e tal. Mas isso tudo que eu falei, elimina esse sentimento? Normalmente a pessoa, quando vem com esse sentimento de orfandade, passou por um processo de rejeição. Consciente ou inconsciente, mas ela passa por isso. Um momento de rejeição na sua vida que traz uma ferida profunda. E isso vai trazer traumas como falta de identidade, falta de
de se conhecer. Então, Jesus, conhecendo esse tipo de dor, deixa essa palavra para a gente. Essa promessa que está aqui, não vos deixarei órfãos. Jesus sabia que quando ele retornasse ao Pai, aqueles discípulos dele iriam ficar perdidos. Porque é assim um sentimento de orfandade. Normalmente as pessoas se sentem perdidas quando estão nesse processo de orfandade. E é uma coisa interessante, porque quando você está se sentindo órfão pela perda de alguém, de alguém da sua família, ou alguém que estava ali cumprindo esse papel, e você se sente perdido porque não tem como resgatar, alguém partiu, está na eternidade, como que você vai resolver esse problema de crise? Na minha experiência pessoal, então, eu era recém-convertido, e esse sentimento era extremamente forte no meu coração. A nossa mãe nos deixou, eu era bebê de colo, ela foi embora. Eu tenho outros irmãos do outro casamento dela, que tem problema com casamento, os 3 com casamento frustrado, quebrado, arrebentado, porque não sabem se relacionar, têm dificuldade de entregar o coração, têm dificuldade de se juntar com alguém. Falou da mãe, eles viram, e a gente teve contato por um tempo, depois não tivemos mais contato. Consequências da própria vida. E a gente vem desse contexto. Então, sem mãe, que a mãe nos abandonou, e eu com 14 anos, papai morreu. Era o meu porto seguro, e eu me lembro exatamente. Eu tinha projetado nele o meu porto seguro, como a gente faz muitas vezes. E eu me lembro desse tempo que o meu papai partiu, e eu falei, o que será da minha vida? E aqui estou com 61 anos de idade. O dia que eu entrei na igreja, que eu estava, depois de alguns dias que eu já estava lá, eu estou num culto no meio da semana, e o pastor prega essa palavra, e quando eu leio esse versículo, não vos deixarei órfãos, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Aquele sentimento de orfandade, aquele sentimento de vazio, deixou de lado. Nós temos um grande problema como cristãos. A gente não tem base profunda e conhecimento para entender a nossa filiação a Deus. Ou seja, não é ser filho de Deus por definição, mas por experiência, por toque sobrenatural, por conhecer a Jesus como o nosso irmão mais velho e Deus como de verdade nosso Pai. Porque aí quando isso acontece, o processo de cura, o processo de libertação começa a acontecer. É de extrema importância que entendamos no nosso espírito quem é que pode nos dar de verdade a segurança. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me olhando assim, né? Então, uma pessoa que ela cresce sem a presença paternal, ela precisa um encontro com Jesus. Precisa um encontro com o seu Pai eterno. Então, a gente, olhando a palavra de Deus, a gente começa a encontrar respostas para a nossa caminhada. Mas, na verdade, primeiro precisamos fazer uma pergunta. O que é o sentimento de orfandade? O sentimento de orfandade é uma sensação que as pessoas sentem. Você pode, inclusive, ter o teu papai e a tua mamãe junto de você e se sentir órfão. Por conta de relacionamento mal resolvido, por conta de tantas coisas. E é complexo a vida de cada pessoa, a gente tem que entender isso. Então, de repente, a pessoa está ali com a pessoa presente, mas se sentindo órfão emocionalmente. Quais são os sentimentos que você pode identificar? Desamparo, sensação crônica de abandono, a pessoa está se sentindo sempre perdida, sempre sem direção. Rejeição é uma coisa muito forte. Falta de se sentir pertencendo àquele lugar, àquela família. Isso pode acontecer, inclusive, dentro da igreja. Tem pessoas que entram na igreja e se sentem não pertencendo. Como se fosse alguém fora do contexto. Isso acontece? Acontece. Ausência de direção e
A pessoa não sabe para onde ir, e de proteção, e se sente desprotegida. Isso pode acontecer, você pode estar com o teu filho dentro de casa, e ele se sentir dessa maneira em relação à sua vida. E é um desafio, irmão, porque ninguém vem com o manual do usuário. Amém? Seria bom se a pessoa já viesse com uma cadernetinha lá do céu, né? Nasceu, já vinha do lado, tirava assim. Ó, isso aqui é como eu funciono, tá? Porque normalmente a gente encontra um filho na casa, a mesma casa, os mesmos pais, mas cada um percebe a sua existência de maneira diferente um do outro. Um filho está bem resolvido, está tudo certo, e o outro carente, desesperado, angustiado, difícil de entender, não consegue se manter, se firmar, porque tem um problema de paternidade muito sério. Amém? A Bíblia, ela trata dessa realidade de uma maneira mais simbólica. João 14:18, Jesus usa a imagem de órfão para tentar nos transmitir uma realidade espiritual. Qual é essa realidade? Primeiro, você começa a entender os convites de Jesus, né? Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele começa a nos dar uma luz a respeito de como eu vou tratar esse problema de vazio interior. Para o cristão nascido de novo, não o cristão nominal, que diz eu só pertenço àquela religião, mas o cristão que teve um encontro com Jesus e teve a experiência do novo nascimento, a Bíblia tem uma resposta para ele. Ele tem que se manter na presença de Deus. Caminhando com a igreja, a gente percebe as pessoas depositando muita expectativa nos outros. Irmão, entenda uma coisa, pessoas falham. Amém? Amém? Diga para a pessoa do lado de você, vai falhar um dia comigo. Fala com ela. Olha, pode ter certeza. A gente falha, irmãos. O pastor falha, a gente é falho. Então não deposite essa crise existencial em cima de pessoas. Porque quando a gente faz isso, com toda a certeza do mundo, nós vamos nos decepcionar em algum momento. Em algum momento a gente vai ter uma decepção. A gente vai se frustrar, porque, puxa, eu esperava que fulano fosse meio meu pai, que me protegesse, que me guardasse, que, né? Eu me lembro de um irmão, um dia, nós estávamos numa conferência, a quase 1.000 quilômetros daqui. Ele falou para mim, me ligou e eu atendi o telefone. Diga, meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, o senhor tem que vir aqui na minha casa agora. Eu falei, filho, eu não posso. Como que o senhor não pode? Filho, eu não posso. Ele não me deixava falar, e dá-lhe falar, e dá-lhe falar, e dá-lhe falar. Eu falei, posso falar agora? Pode, pastor. Eu falei, meu amado, eu não consigo chegar agora na sua casa. Eu estou a quase 1.000 quilômetros de distância de você. Ele tinha colocado a expectativa da solução da crise que ele estava passando naquele momento totalmente em mim. E existe uma preocupação no meu coração, é que você não dependa do pastor e não dependa espiritualmente de ninguém, que você aprenda a depender de Deus com todo o teu coração, que aprenda a ter comunhão com Deus, que aprenda a andar na presença de Deus, que persevere obedecendo ao Senhor, caminhando com Ele. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, Paulo diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas sim um espírito de adoção. Quando você recebe a Jesus, você recebe o Espírito Santo que te vincula, que te agrega à família de Deus. É através do Espírito Santo que nós nos tornamos pertencendo à família de Deus. Você pode pertencer a uma igreja como essa, que vai com certeza te decepcionar em alguma altura do campeonato, que vai deixar você triste em algum momento, que pode simplesmente ativar a tua religiosidade, o teu ativismo dentro da igreja, sem que você entenda a importância e a necessidade de ser discípulo, de ser filho do Deus eterno, do Deus Altíssimo.
Pode acontecer? Um monte acontece. A gente, sem perceber, sutilmente troca as motivações. Nós colocamos motivações secretas no nosso coração, porque queremos que, de alguma maneira, nós sejamos supridos emocionalmente e espiritualmente. A Bíblia trata os pastores que nós vamos ter que dar conta da vida espiritual dos irmãos. Então, nós temos que orar, temos que ensinar, mas não podemos ser dono de ninguém. Estão me entendendo, irmãos? Pastor não é dono de ninguém. Pastor não é pai de ninguém. Aliás, eu sou pai do Ramon e da Gabriele. Só. E agora pai postiço da minha neta. Né? Vovô papai, ela me chama. Mas mais ninguém. Porque esses foram gerados das minhas entranhas e da esposa, da minha esposa. Tentar exercer uma paternidade, e eu vi muitas igrejas, e em algum momento me caiu a ficha, alguém chegou para mim e falou, pastor, eu quero te apresentar aqui o teu neto. Eu falei, meu neto? Não estou sabendo. Ele disse, é porque eu sou teu filho na fé, então ele é meu filho na fé, ele é teu neto. Eu falei, irmão, para com essa conversa. Porque toda essa tentativa não é de hoje, é antiga. Lá no tempo de Jesus. Os religiosos queriam para si o título de mestre, de pai espiritual e de líder de todas as pessoas. E Jesus, em Mateus, no capítulo 23, condena isso, repreende isso, e exorta que ninguém você deve chamar de pai. Eu não estou falando o filho que chama o pai na sua existência natural. Né? O teu pai é teu pai, se chama ele de pai. Outra pessoa, como líder espiritual, esse aqui é meu pai. Não. Jesus condena isso, repreende veementemente todos que assim tentam fazê-lo. Alguém está aí comigo? Porque Jesus está ensinando uma coisa importante aqui para a igreja. Interessante, quando você olha e analisa o aspecto de Jesus, Jesus vem para exatamente estabelecer as coisas no lugar certo. Jesus está colocando em ordem os pensamentos. Alguém pode não concordar comigo, mas eu não estou preocupado. Porque o que Jesus está fazendo? Jesus está colocando em ordem, e você deve entender isso em Mateus no capítulo 6, que ele vai ensinar uma oração. Qual é a oração que Jesus ensina? Oi, igreja? Hã? Pai nosso. Pai nosso que estás no céu. Olha como Jesus coloca as coisas em ordem. Isso no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 23 de Mateus, ele retoma essa conversa. Ele está exatamente colocando as coisas em ordem. Nós precisamos desenvolver um relacionamento profundo com Deus como Pai. Preste bem atenção nisso, irmão. Teu filho, tua filha vai chegar para você. Eu estou vendo aqui um irmão que ele chega no pai dele, conversando. Pai, eu preciso trocar bicicleta e não sei o quê, porque sabe como é que é e tal. Já convenceu o pai dele, já. Vai trocar bicicleta. Porque pai é assim, irmão. Não posso agora, mas o cara fica pensando. O pai fica pensando. Como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço para atender esse pedido? Como é que eu faço para resolver? Muitas vezes não tem condição na hora, mas corre atrás, porque pai é assim. Eu estou fazendo um paralelo, porque eu gosto muito da frase do Morris Cerullo, que ele diz, toda verdade tem um paralelo. Toda a verdade espiritual tem um paralelo natural, e toda a verdade natural tem um paralelo espiritual. E Jesus está fazendo uma comparação exatamente disso. Ele está dizendo, olha, você precisa entender que o teu pai é muito diferente do pai eterno, porque o pai eterno, ele cumpre tudo o que ele faz, mas o pai terreno não dá conta de cumprir tudo, vai falhar, vai errar, vai pecar. Um dia vai dizer uma palavra um pouco mais dura e você vai ficar todo ferido, melindroso,
todo ressentido, porque é assim que acontece. Isso é natural. Não quer dizer que seja certo, mas natural acontecer. Então você tem uma grande frustração porque em algum momento da sua vida você se sentiu extremamente abandonado pelos seus pais. Quando a gente fala pai aqui, não está só falando, né, o gênero masculino, mas está falando da paternidade de uma maneira geral. Olha o que diz o Salmo 68, versículo 5. Coloca para mim aí, por favor. Só para os irmãos acompanharem. Que Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus é pai dos... Então, todo tipo de orfandade deve ser remetida, levada a Deus, colocada na presença de Deus. O teu sentimento, a tua dor, aquilo que ninguém mais, porque o que está no passado, irmão, está no passado. O que aconteceu, aconteceu, não pode ser mudado. O segredo é como eu encaro aquilo que aconteceu, é que realmente vai fazer toda a diferença na minha caminhada daqui para frente. Como é que eu vou resolver esse sentimento de vazio que está dentro do meu coração? Como é que eu vou lidar com isso? E aí é onde está a grande importância. Deus chama para si aquilo que o homem não pode realizar. Eu louvo a Deus, irmão. Meu pai não era um cristão, mas foi meu pai, e era o pai que eu tinha. Quem cuidou muito de mim foi minha madrasta, porque a minha mãe já tinha ido. E o nome já diz, madrasta. Mas ela foi muito boa comigo. Em alguns momentos eu não entendi o tratamento que ela me deu. Não entendi. Hoje eu entendo perfeitamente. Um pouquinho mais maduro, mais elaborado. Não sei se você entende isso. Mas o fato de você só entregar a sua vida a Jesus não resolve todos os problemas. Quando você entrega a tua vida a Jesus, resolve um problema de salvação de vida eterna. Mas você precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. O contexto que eu estou trazendo hoje aqui é de um item na vida da pessoa. É de uma situação só. Vai estar falando de paternidade, alinhar as coisas para entender aquilo que Deus tem para a nossa vida e como eu posso viver, mesmo com a ausência que eu sinto no meu coração de algum familiar ou de alguma situação que me marcou, que eu possa viver em plena alegria e satisfação em Deus. Eu preciso aprender a estar satisfeito em Deus. Posso escutar um amém? Porque mesmo que você queira projetar em outra pessoa o teu sentimento de frustração e tristeza e achar que aquela pessoa é quem vai resolver isso, você está focado errado. Nesses anos no aconselhamento pastoral, o que eu vejo nas pessoas? Que quando elas se afastam da presença de Deus, a sua fragilidade, o seu emocional fica extremamente abalado e ela fica procurando recursos e resposta em pessoas. Quando na verdade o caminho é um caminho de retorno à presença do Pai, à intimidade com Deus, ao tempo de comunhão. Tem gente que não dá valor ao devocional, a ler a Bíblia e estar orando. Irmão, Deus continua falando. Quando você abre a Bíblia, Deus está falando contigo. A presença de Deus se manifesta através da leitura, quando você está ali orando, falando com Deus, porque quando eu estou lendo a Bíblia, eu peço, Senhor, fala comigo. É a oração mais simples que você pode fazer, mas a mais profunda. Deus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. Porque ler a palavra para pregar para os outros é uma coisa, ler a palavra para ter intimidade com Deus é outra coisa. Então o teu tempo de devocional, de leitura, isso aqui dá um sermão, não. Eu quero saber o que Deus quer comigo. Porque, irmão, qualquer pessoa vai se sentir em um momento da vida um vazio, uma tristeza, uma frustração. Você vira para a esposa não te entende, ela não compreende o que você está sentindo.
e vice-versa. Eu me lembro que a pastora estava lá num momento difícil emocionalmente. E eu olhava para ela e eu me sentia frustrado, porque eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei que resposta que eu posso dar. Eu não sei o que fazer para suprir isso que está faltando. Aí me deu uma direção, o Espírito Santo, com certeza foi ele. Eu virei para ela e disse assim, eu não sei resolver isso. E ela olhou para a minha cara assim. E posso dizer uma coisa para você? Você não pode resolver aquilo que só se resolve no altar. Amém? Não adianta. Eu vou queimar os clientes da minha esposa, né? Você sabe que a pastora é psicóloga. Mas se a maioria das pessoas voltassem mais para Deus, para a busca da presença de Deus, as psicólogas teriam menos clientes. Porque em algum momento, quando ela tem essa liberdade com algum paciente que tem já um princípio cristão, ela vai indicar exatamente esse caminho. Ela faz isso direto. Você precisa se voltar para o Senhor. Você se abandonou o altar, você abandonou a presença de Deus. E por isso, irmãos, muitas pessoas estão perdidas, procuram aqui, procuram ali, procuram lá. Ouviu um comentário, corre atrás, porque não entendeu o seu lugar de segurança. Não é um lugar físico e nem é pessoas. O seu lugar de segurança, o seu lugar é na presença de Deus. Quando você se volta para o Senhor. Bem, uma das consequências do sentimento de orfandade não resolvido é uma identidade frágil. A pessoa é insegura. Não entende filho de quem que ele é. Ele se sente alguém esquecido, abandonado no processo da caminhada. E pode perceber uma pessoa que está nessa condição, ela procura o marido, ou o marido procura a esposa, querendo que alguma coisa aconteça para resolver aquela frustração interna. Isso é muito comum acontecer. Eu venho para a igreja, e não, se eu for lá, vai acontecer algo e vai ser resolvido. O problema não está exatamente em buscar uma pessoa, mas o problema está em não buscar a Deus. A coisa mais fácil do mundo é você entrar no ativismo. A coisa mais difícil que existe na vida de uma pessoa é a sua quietude. Entrar no quarto, fechar a porta e ter o teu tempo de oração, de presença de Deus. Porque essa é uma prática disciplinar. E a gente não gosta de disciplina. Não é uma prática emocional. Porque Deus não vai... Lógico que Deus, com toda a sua graça e misericórdia, vai alcançar a nossa emoção, mas primeiro Ele vai ministrar no nosso espírito. Você sabe, a Bíblia nos ensina que nós somos um ser tripartido, né? Espírito, alma e corpo, sempre nessa sequência. Primeiro o espírito, que é o lugar mais íntimo, recriado por Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, antes de entregar a sua vida a Jesus, teu espírito é morto. Quando você entrega a sua vida a Jesus, teu espírito tem a vida de Jesus. E ali onde Deus ministra toda a sua graça, toda a sua presença, toda a sua revelação é no teu espírito. A alma se mete muitas vezes nesse lugar tentando achar que sabe. Mas a alma é sentimento. Um dia me sinto assim, um dia me sinto assado, outro dia me sinto cozido, e assim vai. Então, muitas vezes, pastor, o problema está na minha alma, está na tua alma. Por quê? Porque nós precisamos entregar nossa alma ao controle do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, então, passe a nos dar a direção. E a alma, então, entendendo o toque do Espírito, começa a funcionar corretamente. Por que tem tanta confusão? Nossa alma é mal acostumada, mal treinada. Nossa alma é ferida com as emoções negativas, com os problemas da vida. A gente muitas vezes está culpando pessoas, quando na verdade ninguém tem culpa de nada.
Ah, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu sei de uma coisa, não sei o que aconteceu contigo, mas eu sei que a presença de Deus pode restaurar toda ferida, pode curar toda ferida da sua alma. Quando você se volta para o Senhor e tem a coragem de se desnudar na presença de Deus, porque a gente é cheio de máscara. Toda a nossa vida nós construímos muitas máscaras para tentar proteger a ferida escondida lá dentro. De autossuficiência, de capacidade, de isso, daquilo outro e tal. Quando você começa a entender que o agir sobrenatural de Deus na tua vida vai curar você, vai transformar a tua autoestima. Agora, quero dizer uma coisa para você com muito amor, irmão. Isso é para a vida toda. Todo dia, porque aquelas velhas feridas vão ser reivindicadas pelo inimigo tentando nos fazer voltar atrás e voltar no abismo que vivíamos antes. Só o Espírito Santo vai nos levar a um entendimento de maturidade, e até os cristãos maduros em algum momento serão atacados, mas precisam estar firmes para se defender disso. Como? Indo para o altar. Quem é que confirma que eu sou filho de Deus, que eu não sou órfão? Quem me dá a certeza de que eu posso confiar plenamente em Deus? Quem? Só o Espírito Santo. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito confirma ou testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Veja, quando você deixa o altar, a tua percepção da direção do Espírito Santo, ela fica como, não que ela desapareça, mas fica como apagada. Diz a Bíblia: não entristeçais o Espírito de Deus. Nós não podemos entristecer o Espírito de Deus através do pecado, do relaxo, da indiferença. Deixa eu explicar a indiferença. Toda vez que eu não leio Bíblia, toda vez que eu não cultuo, toda vez que eu não oro, toda vez que eu abandono a presença de Deus, eu estou sendo indiferente. E eu vou entristecer o Espírito Santo por conta disso. Porque eu acabo tomando um posicionamento de rejeição da própria presença de Deus. A Bíblia ainda nos diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando a nossa identidade está em ordem, e isso é resultado da dependência do Espírito Santo, as coisas começam a melhorar. O que é urgente? É o que eu volte a depender do Senhor. Irmã, você que é casada, um dia ou outro teu marido não vai dar bom. E vice-versa, tá? E vice-versa. Se hoje você tem depositado no teu esposo toda a tua dependência, eu quero dizer para você que você está enganada, e vice-versa. Acho que um dos maiores equívocos que nós temos na nossa vida é quando nós passamos a confiar no político, no dinheiro que a gente tem, nas pessoas que estão ao nosso redor. Não que você deva desconfiar das pessoas como uma coisa negativa, mas que você não dependa dessa pessoa. A gente tem que estender a mão e tem que confiar nas pessoas, né? Tem que confiar que Deus restaura todo tipo de pessoa. Todo tipo. Um dia Jesus restaurou a tua vida, restaurou a minha, enfim, nós dependemos do Senhor. A gente tem que tomar cuidado quando a nossa fé não está focada do jeito certo. A nossa identidade fica rasa, fica frágil, fica baseada em coisas, em obras, em pessoas. E nós não podemos colocar a nossa fé naquilo que não é o Senhor. Estão me ouvindo? Vocês estão tão quietinhos? Está tudo bem? Porque, irmãos, quando nós estamos com um problema de identidade, ou seja, filiação correta, eu sou filho de Deus, Deus é o meu Pai, a gente fica procurando validação nas pessoas. Sabe o que é validação? Isso é bonitinho mesmo, hein?
você é topzinho, você é legal. Ah, nem me olhou, nem falou nada comigo, ó, passou por mim, que tipo de pessoa é essa? E já começa a chorar. Será que não estão vendo? Não, muitas vezes não estão vendo. Eu me lembro de uma crise que eu passei. Eu estava na igreja, terminou o culto. Eu estava indo para o fundo assim da igreja. A minha irmã chegou para mim, tudo bem, Júnior? Porque lá na minha casa eu sou chamado de Júnior, na casa dos meus pais. Tudo bem, Júnior? Eu olhei para ela e falei assim, está tudo bem. Deus está no controle. Está cuidando muito bem de mim. Mas eu estava destroçado internamente, estava arrebentado. Mas eu tinha uma convicção na palavra. Eu não estava depositando em ninguém, nem estava esperando validação de ninguém. O que é validação? Estou procurando a aprovação de pessoas. Irmão, se Deus te aprova, você não precisa de aprovação de mais ninguém. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O que o pecado faz com o nosso relacionamento com Deus? Nos afasta da presença de Deus. E logo quando você se sente afastado, você sabe que não está sendo validado pela presença de Deus. Porque a coisa mais importante para o cristão é, Deus está aprovando a minha vida. Porque tem hora que a pessoa entra por um caminho muito complicado. Tem alguém perfeito? Ninguém é perfeito. Mas nós temos que estar intencionalmente focado em servir, agradar ao nosso Senhor, que é o nosso Pai espiritual, que é quem vai nos cuidar. Quando você se afasta disso por conta do pecado, por conta dos erros, você fica procurando validação nas pessoas, validação na igreja, procura cargo, procura função, procura título, procura que alguém te agrade, procura que você tem que ser, você não está disposto a dar nada, você só quer receber porque você quer validação. Isso acaba envolvendo a pessoa em relacionamentos terríveis, nocivos, tóxicos. Por quê? Porque normalmente quem valida a pessoa fragilizada é alguém de uma situação mais complicada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, com a convivência em onde a gente está. Desconfie das pessoas que querem ser seu pai. Porque, na verdade, essas pessoas querem controlar a tua vida. Muito forte. Deixa eu tomar uma água, então. Eu me lembro de alguém que chegou um dia e falou para minha filha assim, vem andar comigo que eu vou mostrar para você o que é ser pai de verdade. Forte, né, irmãos? Quando você não tem tua identidade resolvida em Deus, você procura validação no lugar errado, na pessoa errada. Na verdade, acaba procurando validação nas pessoas. Ah, estão falando de você isso, aquilo outro. Qual é o teu sentimento? Você tem certeza que é filho de Deus? Sim, amém? Amém? E que importa que os outros falem? O problema é que as pessoas não podem falar da gente se a gente der motivo, né? Você está dando motivo de coisas erradas e as pessoas vão falar mesmo. Ai, não me amam nessa igreja. Cara, acerta o teu caminho, se achega a Deus, se arrependa, comece de novo, siga em frente. Não fique parado onde você está. Conserte aquilo que tem que consertar e vamos embora. Ah, mas estão falando. E daí que estão falando? Vão falar mesmo. Você deu margem para isso. Você deixou a cauda para trás para a pessoa pisar em cima. Vão falar mesmo. Vão tratar mesmo dessa maneira. Ser humano é ser humano, irmão. Ah, mas está dentro da igreja, devia ser perfeito. Mas não é. Nós estamos buscando no Senhor. Amém? De vez em quando você encontra um irmão casca grossa. Trata você mal, você fala, meu Deus, eu pensei que era um servo de Deus. Não procura a validação das pessoas, não.
Você tem que saber assim, Senhor, eu estou fazendo para o Senhor, eu estou servindo ao Senhor, estou com o meu coração, preciso melhorar, me ajuda, Jesus. Pode ter certeza, irmão, quando você se posicionar com Jesus, vai ter um monte de gente se posicionando contra você. Inclusive, pessoas da família. Você se posiciona com Jesus, você vai ter crítica, você vai ter problema, você vai ter gente que não concorda, gente que quer ver você, prefere ver você lá na lona. E deixa eu explicar uma coisa aqui. Tem pessoas que se alegram quando vê alguém quebrado, caído, derrotado. Isso é uma coisa sintomática. Por quê? Porque um quebrado, um caído, você pode dominar ele com mais facilidade. Tem gente que, se você começar a contar das suas desgraças para essa pessoa, ela vai chegar perto de você, vai ser o teu melhor amigo, porque você está contando derrota e fracasso. O dia que você começa a contar que Jesus está te abençoando, que Jesus está abrindo as portas, que Jesus perdoou os teus pecados, que você agora começou a ver coisas diferentes, alguém vai olhar e falar, nossa, ficou exibido, hein? Não precisa mais de mim? Claro que não precisa, precisa de Jesus. Amém? E a pessoa então, ela se sente ofendida, porque alguém está melhorando em Jesus, porque alguém reconheceu a paternidade de Deus na sua vida, porque o Senhor começou a fazer uma obra que nenhum homem pode fazer, nenhum ser humano pode fazer, só Deus pode fazer na sua vida, irmão. Alinha o foco, coloca a tua vida em Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que aquece meu coração. Tem gente que está tão frustrado na vida, está tão cheio de ferida, que quando vai se relacionar com Deus, pensa assim, será que Deus não vai me deixar na mão que nem meu pai me deixou? Muda o disco, muda o discurso, muda o foco. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete e Ele cumpre. Deus diz que vai fazer e Ele faz. Ele diz que vai nos receber e que tem uma morada eterna para a nossa vida. Creia nisso. Ah, pastor, mas as circunstâncias estão tão complicadas. Você é filho de um Deus poderoso. O Deus que você serve é o eterno Deus, o princípio, o fim, o alfa, o ômega. Aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha a porta e ninguém abre. Você tem que ter intimidade com Ele. É com Ele que você tem que ter intimidade. Ah, me trataram mal na igreja. Quantas e quantas centenas de vezes fui tratado mal na igreja? Quantas centenas de vezes eu fui tratado mal no meu meio de pastores? Quantas e quantas vezes? Foco em Jesus. Eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem é o meu pai. E eu não tenho mais ninguém para me proteger. Muitos aqui sabem que eu era pastor na igreja quadrangular. Eu era superintendente da igreja quadrangular. E quando Deus me deu a direção que eu tinha que me desligar, falaram, e agora? O que vai ser? O que vai ser do pastor Toninho? Coitado. Falaram assim, irmãos. Vai ter que voltar para Curitiba. Está arrasado, está quebrado. Tudo isso não evoca que você queira aceitação e queira reconhecimento e valor por alguma coisa mais comum do mundo acontecer. Sabe como que eu me senti? Me senti do jeito que eu estou hoje, tranquilo. Porque se Deus não respaldar você, se Deus não for teu pai, ninguém pode ser. Você precisa entender isso. Eu sou filho do Deus eterno. O Deus que eu sirvo não é que nem o homem. Não é que nem o meu pai que me frustrou. Não é que nem a minha mãe que me frustrou. Não é que nem pessoas que me traíram. O Deus que você serve não vai deixar você na mão nunca. Você pode passar por tratamento, por processo, porque Deus quebra orgulho. Deus trabalha na nossa autoestima exagerada, né, que é o orgulho. Deus trabalha em conceitos errados no nosso coração. De vez em quando Deus tem que pegar um caminho mais difícil, porque tem gente que é cabeça dura, tem dificuldade de ensinar.
A Bíblia nos diz que o pai tem que repreender o filho como Deus repreende aquele que ele ama. Se você não é repreendido por Deus, você não está sendo amado por Deus. O pai que não repreende o filho, não ama o filho. Alguém está aí? Aleluia. Enfim. Esse problema de paternidade pode nos levar a um vitimismo constante e exagerado. Ou a uma autossuficiência fora do normal. E eu preciso identificar isso. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Eu sou dependente ou sou autossuficiente? Eu sou uma vítima ou eu sou curado? Porque tem gente que vive falando assim, eu sou assim por causa do pastor da igreja. Eu sou assim por causa daquele líder. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim, veja o meu passado. E daí, o que você vai fazer com o teu passado? Mas eu estou nessa porque eu sou uma vítima. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, pare de ser vítima. Você é filho do maior e do melhor. O nosso Deus. Você é filho. Papai. Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. E é impressionante isso, que você pode chegar a Deus com esse aspecto de individualidade. Deus não é pai de todo mundo, irmãos. Deus é pai só daqueles que se tornaram filhos. Amém? Por isso que muita gente chega no relacionamento com Deus e acha que Deus é genérico. Não, Deus é específico. Ele é teu pai. É um relacionamento pessoal. É dele que você tem que estar em dependência constante. Amém? Sabe o que Jesus falou no momento da caminhada? Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. E sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, você precisa chegar a mim. Você precisa confiar em mim, você precisa se entregar a mim, você precisa depender de mim. Sem mim, nada podeis fazer. E é assim que a gente caminha. Pare de se tornar vítima da vida. Pare de lamentar, pare de se queixar. E daí? Pode fazer mais nada. Você pode mudar o foco. Pode mudar o discurso. Pode mudar a interpretação das coisas. Amém, igreja? Você pode, você deve fazê-lo. É assim mesmo que tem que acontecer. Você não é coitadinho, irmão. Irmã, você não é coitadinha. Pastor, você não sabe, abusaram de mim quando era criança. E daí? E a gente sabe de o quanto de mulheres hoje, mulheres casadas e tal, que foram abusadas e tem uma ferida enorme. E essa ferida reporta aquela frustração, e volta, e você não pode mais ficar nisso. Você tem que olhar que o teu Deus já restaurou a tua vida e está começando algo novo. E o abuso sexual não é só para mulheres, não. Para crianças, meninos, e está assim, irmãos. E o que nós vamos fazer com tudo isso? Vamos ficar nos lamentando, frustrados o resto da vida, ou nós vamos seguir em frente? Não, Tu és o meu Deus. A adoção que nós recebemos nos introduziu a uma família de amor. E não é o meu amor, é o amor eterno, o amor perfeito. Efésios 1:5 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Fomos adotados pelo Pai eterno. Diga glória a Deus. Nós somos adotados pelo Senhor. Nós somos adotados, irmãos. Que coisa tremenda. Deus sabe quem que Ele está adotando. Amém? Deus sabe quem Ele adotou. Ô filhinho, você precisa melhorar aqui, melhorar ali. Eu vou apertar uns botãozinhos aqui, vou dar uma coxadinha. Você vai chegar lá. E Deus vai
tenha paciência. Deus sabe fazer bem as coisas. Aleluia. Romanos capítulo 8, eu quero ler esse texto aqui. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Eu vou repetir o versículo 16 que já havia lido. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Deus está dizendo, clame a mim. Que recebemos um espírito de adoção, nós somos adotados. Mas você não foi adotado para um pai terrível, que te trata como um bastardo. Não, você foi adotado por um pai amoroso, que cuida dos seus detalhes. Sabe como você está preocupado, está triste, está aborrecido. Eu preciso que alguém me ouça. Eu preciso abrir meu coração. Abra mesmo o coração. Irmão, não estou falando que você não pode ter uma pessoa de confiança para compartilhar. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero dizer para você, a primeira pessoa com quem você tem que abrir o teu coração é o Deus poderoso. Senhor, eu estou na tua presença. Eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo dessa maneira. Eu estou precisando da tua ajuda. Me ajude, Senhor. E o Espírito Santo vai confortar teu coração. Posso dizer para você por experiência, quantas centenas de vezes, eu já como pastor, dobrei o meu joelho com um sentimento tão terrível, tão angustiante. Já sentiu angústia na tua alma, não? Eu preciso do abracinho de alguém, eu preciso do abraço do Espírito Santo. Eu preciso do conforto do Espírito Santo. Eu não estou desprezando as relações familiares, não é nada disso. Eu estou só ajustando o foco. Quem vai me dar certeza de filiação, de que eu estou protegido, é o Espírito Santo. Amém? Salmo 68, 6 diz, Deus faz que o solitário viva em família. Alô? Tem gente que se isola, irmão. Tem gente que não quer contato com pessoas. Mas Deus está dizendo que o solitário vai viver em família. Sabe qual é a família aqui? Lugar do órfão. É na igreja. É aqui que a gente é acolhido, que a gente é recebido. É aqui que a gente tem o sentimento de pertencimento, porque isso é um clamor. Você vai estudar um pouquinho de sociologia ou de psicologia, as pessoas querem pertencer. Eu quero dizer para você com muito amor, pertença a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho que parar por aqui. Eu não sei nem o horário que eu estou perdido aqui, irmãos. Vamos ficar de pé. A palavra de Deus nos garante que em Cristo fomos adotados, amados, selados com o Espírito Santo. A palavra de Deus promete isso. A palavra de Deus garante isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Coloca a mão na altura do seu coração. Fala com Deus a respeito da tua tristeza, da tua dor. Não é tua esposa que tem que saber não, irmão. É você e Deus. Você e Deus. O assunto aqui é mano a mano, é pessoal. Deus quer curar feridas esta noite. Deus quer curar feridas. Fecha os teus olhos, abra o teu coração, fecha os teus olhos. Eu quero convidar todos vocês a fecharem os seus olhos. A falar com Deus. Talvez eu não fui o pastor que te deu a atenção que você gostaria. Eu quero dizer para você que eu sou falho mesmo. Mas eu tenho certeza que o Deus que você busca não vai te deixar desamparado. Talvez você quisesse um abraço, né? Meu, da pastora.
E a gente falhou com você, mas eu quero dizer a você, nos perdoe. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. O homem vai roer a corda. Cedo ou tarde ele vai falhar contigo. Mas Jesus nunca. Estamos na tua presença como igreja, Senhor. E precisamos da direção, do toque, da manifestação do teu Espírito. A tua palavra nos diz, não vos deixarei órfãos. Nós somos como aquele filho pródigo que saiu à procura de satisfazer os seus anseios, os seus clamores internos. Mas agora nós te pedimos, Senhor, que queremos voltar como o pródigo voltou para casa do Pai, onde as coisas estão ajustadas, onde o teu Espírito Santo tem o controle. Cura as feridas que foram abertas por tantas circunstâncias na vida, talvez por líderes, talvez por tantas coisas que aconteceram. O nosso clamor e o nosso pedido é, Senhor, cura toda ferida emocional, todo sentimento de orfandade, todo sentimento de vazio, de tristeza, de abandono, de rejeição, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos e toca cada coração necessitado essa noite, de um renovo, de um refrigério, de uma alegria nova, de um sentimento de pertencimento. Ah, Pai, nós somos amados pelo Senhor, e a tua palavra diz que o teu amor não falha, o teu amor é perfeito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem, toca o coração de cada um. Como precisamos do Senhor, como precisamos do Senhor. Se o Senhor não nos curar, quem poderá fazê-lo, Senhor? Se o Senhor não estender as tuas mãos e nos tocar, quem pode entrar no íntimo do nosso coração e consertar aquilo que está estragado? Ah, Espírito Santo, liberta meu irmão, liberta minha irmã, liberta a tua igreja desse sentimento de orfandade. Coloca em nosso coração, ó Deus, essa convicção que pertencemos ao Senhor, que o Senhor é o nosso Pai eterno, infalível, imutável, conhecedor de todas as coisas, o que pode agir que ninguém pode impedir. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Talvez alguém aqui esteja tendo dificuldades em relacionar-se com o Senhor por conta dos seus pais terrenos. Tu és o nosso Pai eterno, o nosso Pai espiritual, o único que pode nos proteger de verdade. Faz isso conosco, Senhor. Faz isso conosco. Nos debruçamos na Tua presença. Como disse o salmista Davi, eu sou fraco, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, Tu és a minha fortaleza. Deus, levanta o nosso ânimo essa noite. Nos dê uma nova perspectiva de caminhada, Senhor. Nos ensine essa noite a nos reportar ao Senhor, a recorrer ao Senhor, a buscar a Tua presença, Tua graça, Tua misericórdia, o Teu renovo. Alguns estão sem força, alguns estão tão frustrados e decepcionados, porque têm tentado o ativismo religioso e ainda não aprenderam qual é a melhor parte que nos cabe. Estar na Tua presença, buscar a Tua face. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, cura as feridas do meu coração. Eu quero ser aceito, sim, pelo Senhor. E eu posso ter certeza de uma coisa, que o Senhor me aceita, apesar de mim.
Eu tenho tantas falhas, eu tenho tantas limitações, mas eu sei que o Senhor alcança a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.